Bom dia, boa tarde e boa noite. Hoje o nosso programa é gravado, mas nós estamos aqui, né, como toda terça-feira, quando nós estamos ao vivo, eu falei, não podemos deixar mais uma terça-feira as pessoas de casa esperando. E por isso esse programa está gravado hoje. Infelizmente não podemos estar ao vivo, mas não deixamos de estar com vocês e pensar em todos aqueles que sempre nos mandam mensagem, né? Olha, não vai ter o programa hoje? Vai sim, em nome de Jesus vai estar, mesmo estando gravado, vai ter. E seja muito bem-vindo, você que está conosco através das ondas sonoras da rádio, né? Passando aqui. Eu louvo a Deus pela tua vida, louvo a Deus por todas as pessoas que estão conosco já há 2 anos caminhando no programa Farol. Esse ano tivemos uma nova estação, né? Podcast Farol, junto com a minha amiga Joyce. Bom dia, boa tarde, boa noite, Joyce. Olá, boa noite a todos. Eu não sei qual horário você está nos assistindo, mas que vocês tenham um bom dia, né? E é um prazer estar aqui, Dani, um prazer estar aqui, a gente derramando um pouquinho mais daquele conhecimento e sabedoria que o Senhor tem nos dado, né? Pra gente compartilhar, né? E a Bíblia, o milagre da multiplicação vinha no momento da partilha, né? Então eu creio que esse pouco conhecimento que a gente partilha, Deus vai fazer grandes coisas aí na vida de vocês também. É verdade, glória a Deus. E sem mais delongas, vamos começar com a palavra. A gente estava conversando aqui e uma das coisas que tem falado muito conosco é sobre processos. Eu trouxe Romanos, eu olhei e falei para o Senhor, eu preciso ir mais fundo sobre processos. E o Senhor me deu Romanos capítulo 5, versículo 3 ao 5. Eu vou ler na versão a mensagem, mas na sua Bíblia o contexto vai estar igual. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que o sofrimento produz a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus. E essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Muitas vezes a gente reclama, né, dos processos na nossa vida. Como eu e a gente estava conversando, às vezes a gente não sabe quando que Deus está... A gente tá no meio do processo, né? A gente não sabe quando... por exemplo, aconteceu uma situação. Aconteceu alguma coisa com o vizinho. Aconteceu alguma coisa com o marido, com o carro. Você não é na hora que cai na sua mente, né? Eu estou vivendo um processo. Deus está me ensinando. Mas uma das coisas que a gente tem aprendido, que eu tenho aprendido, é que quanto mais a gente demora em entender que é uma permissão de Deus na nossa vida, mais a gente tende a reclamar e a colocar a culpa nas outras pessoas. Por exemplo, se aconteceu o desentendimento com o vizinho, o que você vai fazer? A culpa é do vizinho. Se aconteceu o desentendimento com o marido, a culpa é de quem? É do marido. Mas não entende que Deus, não que Deus cria situações ruins na nossa vida, Ele permite. Para quê? Para que a gente aprenda. Se a gente olhar, por exemplo, para Abraão, quando ele pediu Isaac, né? É uma situação muito difícil, é algo que mexeu muito com a estrutura de Abraão. Nossa, imagina, o filho da promessa. E Deus estava trabalhando numa situação, Deus estava forjando ele de alguma maneira, estava ensinando ele sobre confiança, sobre depósito, que Deus ia prover o cordeiro no último momento. Então, as situações, elas fazem com que a gente... Enfim, né? Deus pode fazer qualquer coisa. Sim. Ensinar a gente com qualquer situação, nos ensinar em qualquer situação da nossa vida com os processos, mas entender que é um processo e sobre qual área Deus quer nos ensinar, eu acho que é aí que tá o cerne, né? O ponto da questão, assim. É isso, a gente ter essa compreensão, ter essa aceitação, né? A Bíblia diz, né, que Deus não tem prazer no nosso sofrimento, né? Então, simplesmente, Deus não permite que coisas ruins nos aconteçam, porque Ele quer ver, como é que ela se vira nessa situação. É verdade. Não é esse propósito. Normalmente, nós tomamos decisões erradas, seguimos por caminhos que Deus não planejou para nós, não tinha essa expectativa, a gente entrou por Ele, a gente acabou entrando num caminho que vai nos trazer dor e sofrimento, e o Senhor não vai desperdiçar essa dor e esse sofrimento. Essa é a questão, né? Ele não tem prazer no sofrimento, mas ele se utiliza desse sofrimento, né? Para que a gente tenha proveito dele, né? Então não é em vão, né? Aquele momento que a gente está passando, né, Dani? É verdade. Aquilo se torna algo precioso para nós, né?
Então, eu vejo assim que essa questão é muitas vezes a questão da aceitação, né? Quando a gente para de lutar contra, de É brigar, verdade. de se ofender com as coisas que Deus verdade. permite, né? Eu vejo às vezes a gente muito ofendido com algumas coisas, né? Como assim isso comigo? Como assim eu tô passando por isso? Né? A gente acaba exaltando muito as nossas qualidades, né? E a gente não quer aceitar de coração as coisas que não são tão boas que Deus permite na nossa vida, né? Mas a partir do momento que a gente começa a aceitar, que a gente começa a parar de brigar contra, parar de tentar se defender daquilo e passa a buscar a Deus para compreender, né? A gente começa a ter vitória, né? Aquilo que era algo ruim começa a se tornar algo bom na nossa vida, né? A gente é transformado, né? Aqui no livro, Dani, tem uma frase que até a gente estava falando agora. Não podemos deixar não podemos deixar de falar que nós estamos nessa temporada. Na verdade, a gente não vai fazer só o livro, né? Mas uma das coisas um dos motivos que fez a gente começar agora é esse livro aqui, Você Escolherá o Deserto. Samuel Whitfield, deve ser assim que se pronuncia, né? E esse livro tem nos moldado muito, tem nos ensinado muito, e a gente decidiu ler juntas, né? Para trazer para vocês a essência do livro. Então a gente está indo por tabelas, por tempos e estações, para que você também possa desfrutar dessa preciosidade que é o livro, né? Tudo com base na palavra, né? Então não vai vir nada da gente, sempre da palavra. É isso aí. E aqui no livro o autor coloca assim, ó: a hipocrisia existe toda vez que você não permite que o Senhor molde a sua vida para que ela corresponda ao conhecimento que você possui. Então, tudo que a gente passa, tudo que a gente vive, o Senhor, na verdade, Ele está nos moldando, Ele está transformando o nosso coração, transformando a nossa vida, para que a gente não só passe por ela, mas que a gente seja mudado, que a gente seja transformado, aperfeiçoado, né? Esse é o propósito da vida, né, Dani? É verdade. A gente passa aqui na Terra, a gente nasce com propósito e a gente vai sendo lapidado à medida que a gente vai caminhando com o Senhor, né? Às vezes alguns dizem assim, o tempo cura. Na verdade, o tempo não cura nada. É verdade, né? Só Jesus cura. Só Jesus cura. É o tempo com Jesus, vai tratando muitas coisas que a gente talvez hoje não está compreendendo. Mas agora eu alegar que o tempo é curador, não. A gente sabe de pessoas que vivem com mágoas de muitos e muitos anos. Agora, a partir do momento que eu aceito, eu digo, Senhor, tudo bem, isso que eu vivi não foi legal, não foi bom de viver. Mas eu aceito, eu tinha que viver isso, agora me ensina a aprender com isso que eu tô vivendo, né? Isso que é importante, né? É válido pra nossa vida, né? É verdade. Antes de a gente começar no próximo tempo, eu vou colocar um louvor aqui, mas a gente vai dar uma volta, na verdade, né? A gente vai dar uma volta, mas uma das coisas que a gente vai aprender é mais porque os processos são importantes na nossa vida. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa frisar, porque foi uma das coisas que eu demorei para aprender, e quando eu aprendi eu falei, uau, é sobre isso, não é sobre ser exaltado após o processo. Isso. Eu acho que é algo tão profundo, né? O processo é tão importante quanto o resultado dele final, né? Isso. A gente viver isso, né? É verdade. Da vontade de Deus, né? É verdade. Vou colocar um louvor pra gente ouvir e daqui a pouquinho a gente tá de volta. Assentou-se à mesa, o Filho de Deus se encarnou e assentou-se à mesa, e ele partiu o pão, ele serviu o vinho, nos deu plena comunhão. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, temos plena comunhão. Vamos lá. Tudo que eu tenho é teu, Cristo, tudo que eu sou é teu, Filho, minha casa, meu
sentou-se à mesa. Ele partiu o pão, ele serviu o vinho, nos deu plena comunhão. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, temos plena comunhão. Tudo que eu tenho é teu. Então, voltando aqui, né? Como estávamos falando, né? O processo de Deus, né? Quanto a gente deve amar, né? Cada processo, cada etapa da nossa vida, né? Nós não fomos feitos para viver somente o fim. É verdade. Nós temos que aproveitar o meio, né? De todo o processo. Até porque se a gente viver, né, Dani, nessa pilha de toda a vida, que isso vai aumentar a nossa sociedade. E talvez seja por isso que a gente viva numa sociedade com tantos problemas de ansiedade, né? Então nós temos que parar de querer só chegar no final. A gente tem que curtir o todo, né? E aqui no livro tem um parágrafo que eu quero compartilhar aqui, Dani, que é muito bom. Fala muito resumidamente isso que a gente está tratando aqui. Deus não está buscando por um povo que irá abraçar o deserto para poder sair com mais poder. Uau. Ele busca por um povo que irá abraçar o estilo de vida de deserto, pela recompensa de uma comunhão que não é possível de outra forma. Quando procuramos o deserto apenas para assegurar um resultado, isso se torna uma perspectiva utilitarista de Deus, né? E quantas vezes nós somos utilitaristas de Deus, né? Quantos de nós talvez estamos numa caminhada com Deus porque a gente foi tão frustrado sem Ele que a gente pensa, não, agora eu vou buscar Deus e tudo vai ser resolvido. Só que daí chegam os problemas, chegam as dificuldades, o que essa pessoa espana? Não quer mais. É verdade. Né? Não, peraí, então eu prefiro viver minha vida lá no mundo, mas não compreende que a nossa vida cristã é baseada no relacionamento com Deus. Essa é a parte prazerosa, essa é a parte que nos é cabida, né? Então que a gente possa observar mais a nossa vida, aprender a amar, né, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, que às vezes não tem grandes coisas, que às vezes não tem grandes mover de Deus, né, Dani? Às vezes é aquele dia a dia, a leitura da palavra, é aqueles ensinamentos tão pequenos, parecem aos nossos olhos, né? Mas é aquela presença do Espírito Santo ali na nossa casa, quando a gente ora. Mas é isso que vai importar, são essas pequenas experiências diárias que vão fazer a nossa vida prazerosa com Deus, né? Não só a gente ficar na expectativa dos grandes moveres, né? Que é aquilo que a gente estava falando, né? A gente estava falando sobre se a gente olhar para o profeta, né? Ou vamos pegar um pregador, talvez o ápice da vida dele, ele quer chegar lá em cima. Ele fala assim, eu tô passando por esse processo porque um dia Deus vai me exaltar e vai me colocar lá em cima, eu vou ser conhecido. O ápice, talvez, da vida
de um profeta é a profecia, né? Ou é ser conhecido, o ápice de uma vida de uma pessoa que quer seguidores. Por exemplo, vamos falar sobre o Instagram. A gente ainda vai ter um podcast falando sobre as redes sociais. Mas as pessoas acham que muitos seguidores nas redes sociais é o ápice da vida. E daí passa pelo processo, achando que assim, depois que eu passar por esse processo, eu vou ganhar seguidores, ou eu vou ter mais chance de ter mais sucesso, porque eu tenho uma história de vida difícil, não é mais ou menos assim? Tipo, Sim, quanto na mais... expectativa do que Deus vai fazer quando acabar isso tudo, né? E assim, a gente não julga porque isso passa também na nossa vida. Quantos de nós, né? Eu também já vivi momentos assim, pensei, nossa, quando tudo isso acabar, o que Deus vai fazer? Nada. Deus Mas não vamos fez chegar lá. muitas coisas. Mas eu vivi e aprendi muita coisa. Então a gente desfrutar dessa caminhada diária, né? Verdade. Isso é que importa na nossa vida, né? E sabe uma das coisas que a gente acha assim, por exemplo, quando o bolso tá vazio, né? Ou quando tá passando uma crise financeira, acha que Deus não tá ali. Muitas vezes culpa Deus, né? Sim, Deus me esqueceu, Ele não me ama, né? Aí Deus esqueceu. Porque essa fase tá difícil, porque o diabo, né? Claro, tem situações, por exemplo, a palavra fala sobre quando a gente não oferta, quando a gente, né, entra legalidades na nossa vida, mas não é o contexto agora que a gente tá falando. Pode sim ser algumas coisas, né? São heranças espirituais que a gente pode estar vivendo, sim, na vida financeira. Mas hoje, falando sobre o processo, muitas pessoas acham que, eu tô passando por uma crise financeira, eu tô passando por uma parte financeira da minha vida em que isso é ruim. Claro, a gente quer estar com o bolso cheio, né? Quer ter dinheiro sobrando no início do mês ali ou no final do mês. Mas não entende que talvez esse tempo de quando Deus ele fala assim, não, olha, eu vou te tratar agora um pouco na escassez. Não é que na escassez não vai faltar nada para ti. Se a gente olhar por povo no deserto, não faltou maná todos os dias. Foi um cuidado de Deus. Eles experimentaram o sobrenatural, o cuidado de Deus, mesmo quando a terra era árida, mesmo quando não tinha frutos, não tinha... Eles não conseguiam... Se você olhar para o deserto, eu tive a oportunidade semana passada... Eu estava com no meu antigo trabalho, e eles têm um quadro muito grande, assim, uma parede inteira, assim, sobre o deserto. Eu acho que é o deserto de Atacama. E a gente fez uma rodinha de oração ali, foi bem gostoso. E Deus... E eu senti muito forte sobre falar de processos com eles, assim, porque é aquilo que a gente tá vivendo, né? A gente fala aquilo que a gente vive. E eu olhei para aquela imagem e eu falei assim, vocês conseguem ver alguma coisa boa ali? A paisagem em si é bonita, né? Para um quadro, a paisagem foi extremamente bonita, né? Para colocar numa moldura. Mas para viver ali, vocês veem alguma coisa boa ali? Não! O deserto, ele é árido, ele é sozinho, ele tem... Silencioso, né? Um deserto é um lugar de... É verdade. Né? Não tem então, água, Muito abundância, isso. Mas... se a gente olhar, a gente fala muito sobre eles que passaram sobre o deserto. Só que eles viveram sobrenatural. Todos os dias eles acordavam, saiu das tendas, o maná estava ali. Né? A cortina de fogo estava lá para aquecer eles. Então, Deus, eles reclamaram porque eles queriam comer carne. Deus mandou durante, se não me engano, um mês inteiro. Que a palavra diz que até sair pelas narinas. Por quê? Porque... Deus estava ali suprindo a necessidade física deles e também o desejo do coração deles, porque várias vezes eles reclamaram, queriam alguma coisa diferente, e Deus ia lá e falava, não, vou surpreender eles, eu vou fazer aquilo que eles estão reclamando, eu vou dar, né? E a gente reclama e Deus vai lá, às vezes, muitas vezes dá, para mostrar que não é aquilo que a gente precisava. É que o nosso coração estava vazio de verdade e a gente estava reclamando, muitas vezes, de barriga cheia. Então, a gente não olha para a estação que a gente vive com os bons olhos. Ninguém olha para o processo com os bons olhos. Se a Joyce olhar lá para trás tudo que você passou, né, ou tudo que eu passei, quando a gente estava passando as situações, não era bom, né? Não era bom passar pelos medos, não era bom passar pelos dias de crise, talvez às vezes crise no casamento, às vezes crise familiar, às vezes crise com as pessoas ao redor não eram, mas se a gente é o que a gente é hoje,
graças àquilo que a gente o processo viveu. que a gente viveu. O processo que a gente viveu nos formou hoje. Então, uma das coisas que, falando sobre processo, é que por mais que seja difícil, ele nos leva a um nível de intimidade que a gente nunca viveu. Sim, porque essas situações fazem, né, Dani, com que a gente queira buscar mais a Deus. Até às vezes a gente vai buscar a Deus para compreender aquilo que a gente está vivendo, né? Eu vivi uma fase da minha vida e eu cheguei a dizer assim, parece que é teto de bronze, parece que eu não escuto Deus. Mas na verdade Deus não parou de falar um minuto. Não é Se verdade? eu for pegar o meu livro, o meu caderno, onde eu anoto as mensagens, aquilo que o Senhor me dá de entendimento quando eu leio a Bíblia, eu escrevi muito aquele período. Mas eu costumava dizer que Deus não falava comigo. Mas por quê? Uau. Porque Ele não falava o que eu queria ouvir. E às vezes a gente acaba dizendo isso, né? Ai, Deus me esqueceu, Ele não fala comigo. Não, Ele tá falando. Só que talvez Ele não tá falando o que eu quero ouvir. É verdade. Então eu me fecho para aquilo. E eu começo a dizer que aquilo não é Deus, né? Que as dificuldades, elas vão vir, né? Hoje eu ainda conversava com uma pessoa que ela está passando por um processo de enfermidade, né? E na família, na casa dela, uma amiga minha. E quando eu falei com ela, ela sorrindo e falando do processo, de como estava, e que eles estavam bem contentes, bem esperançosos. Daí eu falei para ela, eu disse, nossa, tu tá vendo o que é viver um processo difícil, mas tendo Deus? Né? Olha, tua casa tem esperança, tem riso, tem alegria quando a gente entra lá. Não é dor, não é tristeza, ainda que o diagnóstico seja difícil, né? Então, a vida com Deus, a gente tem que parar de também romantizar isso. É verdade. Né? A gente tem que parar de criar esse estigma. Não, agora eu vou para Deus, agora meus problemas foram resolvidos. Não, agora tu vai ter uma pessoa te orientando a resolver os teus problemas, que é Deus, se tu buscar ser conduzido por Deus, né? Então, aquilo que a gente falou, o deserto, a gente costuma dizer muito isso, né? Ah, deserto não é lugar de estabelecimento, deserto é lugar de passagem, Não. né? Mas, na verdade, o que a gente, lendo aqui o livro, o que ele traz uma reflexão sobre um estilo de vida Meu Deus, é no muito deserto, forte. né? Um estilo de vida de renúncias, um estilo de vida que busca ser orientado para o que Deus tem para nossa vida, É verdade. né? Porque hoje em dia a gente engrandece muito os nossos olhos. O que eu vejo, Dani, é muito comum essa questão que tu falou das pessoas, quando eu passar o deserto, Deus vai me exaltar, vai me colocar lá, vai me colocar... Só que, na verdade, se nós formos ver, a gente está transformando aquela nossa ganância, aquela nossa busca pelo poder que a gente tinha talvez lá na vida secular, vamos dizer, né, separando, né? Talvez a pessoa era lá louco por trabalho, querendo ser reconhecido, aquela vida querendo ter dinheiro, querendo ter a melhor casa, querendo ter o melhor carro. Essa pessoa conheceu Jesus, ela se converteu, agora ela busca o Senhor. Só que ela não tratou essa raiz de grandeza que estava lá dentro dela. Então agora ela só muda o cenário. Agora ela quer ser um grande pregador, agora ela quer ser reconhecida dentro da sua igreja, ela quer ser... Ela trocou a essência, né? O ápice da vida dela, ela trocou. Sim. Se era do mundo, agora se tornou para Deus. Isso. Achando que aquilo ali é o estigma dela, né? Tipo assim, o dia que ela chegar àquele patamar, ela vai estar feliz. Sim, porque se a gente for ver, Dani, quantos teólogos ficam numa luta, de uma briga, né? A gente vê pessoas, nossa, que têm um conhecimento gigante da palavra de Deus, mas eles se utilizam desse conhecimento da palavra de Deus para se sentirem pessoas melhor que os outros. É verdade. Né? Então, por quê? Porque não está vivendo o processo, né? Não está vivendo o processo de saber que o conhecimento é uma graça de Deus. Ele não é o valor em si, né? Nosso valor não está no que a gente faz, não está no que a gente conhece. É verdade. Está no que a gente é com Deus. É verdade. Então, novamente, a gente volta. A base da nossa vida cristã é o nosso relacionamento com Deus. E por isso que a gente vê, às vezes, tantas pessoas tão feridas dentro das igrejas, se sentindo esquecidas, se sentindo inferiores aos demais, mas porque elas têm buscado como um fim a igreja, como um fim o conhecimento da palavra e não o relacionamento com Deus, né? Olha só. E a palavra sem Deus, ela é morta, né? Porque se a gente for ver quantas pessoas a gente encontra no mundo que sabem a Bíblia de cor, sabem versículos bíblicos que muitas vezes um cristão dentro da igreja nunca leu. É verdade. Né? Então quer dizer, mas como é que você pode conhecer tanto da palavra? Porque conheceu a palavra sem o dono da palavra, né? Sem o dono da graça, sem o Espírito Santo. Então a nossa principal busca é o relacionamento, independente da circunstância. Nosso valor não está naquilo que eu estou vivendo. O nosso verdadeiro valor está naquilo que eu estou vivendo com Deus. É verdade. Isso que vai importar, né?
Então, o principal motivo do processo é descobrir quem Deus é no processo, né? É ter um relacionamento tão íntimo e profundo com Ele que você experimenta quem Ele é de verdade. Uma das coisas que a gente estava conversando aqui, você pode ouvir testemunhos de cura, né? Você pode, a pessoa foi curada de um câncer, a pessoa foi curada da esterilidade, mas você só vai descobrir o Deus da cura quando você experimentar a cura. Não tô falando a questão de você ficar doente ou ter uma doença, né, grave, mas, por exemplo, você tem uma leve dor de cabeça e você ora, você crê que Deus, ele é o Deus da cura e ele pode curar algo simples, né, que é uma Sim. dor de cabeça. Então você ora, você tem essa experiência com Deus e você experimenta o Deus da cura. Você só vai saber quem é o Deus da transformação quando você for transformado. Então, o processo na nossa vida, ele é descobrir simplesmente quem Deus é. Ainda mais, porque uma das perguntas que eu fiz algumas vezes que eu falei sobre isso se vocês pudessem escrever, escrevam aqui no comentário se você puder. Qual tempo da tua vida que você conheceu Jesus? Foi no tempo de alegria ou foi no tempo de escassez, de tristeza, de angústia, de dor? Eu conheci Jesus no tempo da dor, né? Eu me aproximei de Jesus no tempo da dor e eu me deixei ser achada por Ele. E eu tive experiências extraordinárias e profundas com Jesus. Eu experimentei um pedacinho da eternidade. Então, a minha fé é baseada no Jesus que eu conheço. Eu li a palavra e ela é âncora para minha vida, ela é bússola para minha vida porque eu experimentei Ele. E foi através de um tempo de dor, foi através de um tempo de dificuldade. E não quer dizer que agora que a gente conhece Jesus, a gente não vai mais ter esse tempo difíceis. Não, a gente vai ter difícil. À medida que a gente tá em relacionamento com Jesus, à medida que a gente cresce nele, que a gente vai nesse mar profundo que é o Senhor, a gente vai continuar tendo experiências sobrenaturais com ele e muitas vezes vai ser na dor, vai ser no processo, vai ser na esterilidade. Se a gente olhar, meu Deus, toda a palavra de Deus. Paulo escreveu as cartas aos Coríntios, ao próprio Timóteo, as igrejas em tempos de dor, em tempos de dentro de prisões. Sim. Ele não, hoje Paulo é uma das maiores referências na Bíblia, todos são. Sim. Mas quando se fala em homem de Que fé mais deixou escritos, né? Que mais tem manuscritos, né? É Paulo. e que né? molda a nossa vida cristã, é Sim. Paulo. E ele escreveu quando? Na prisão. E muitas vezes, quando batiam, açoitaram Paulo, muitas vezes ele ficava inconsciente. Sim. E quando ele acordava, ele se sentia feliz, porque ele falava, ele dizia, eu não sou digno de Cristo. Mas quando batiam nele, ele falava, Senhor, eu tenho prazer, porque A causa, pelo que eu tô Isso. sofrendo, ela é muito maior Pedro do que o meu também, né? sofrimento, Isso mesmo. E aí, Paulo, ele tem uma frase que é Aprendi a viver contente em qualquer situação. Gente, isso E depois, Dani, ele tem eu não lembro agora em qual dos livros, né, qual dos textos, mas ele diz assim, ó, aquele que está sentado nas regiões celestiais. Gente, ele estava dentro de uma prisão, diz que é acorrentado, mãos e pés, mas não era o corpo físico dele que ele estava falando, era o espírito dele, né, que estava sentado nas regiões celestiais. Porque ele sabia o Deus que ele servia, ele vivia em comunhão com Deus, independente da circunstância que ele estava vivendo. Olha né? só, não tem como não... Ele diz, né, nós que estamos sentados nas regiões celestiais. Como? Paulo estava numa prisão, aquela carta foi escrita numa prisão. Então que a gente possa olhar como Paulo, né, para aquela situação e dizer, nós que estamos sentados nas regiões celestiais, que estamos buscando sentar ao lado de Deus, trazendo Deus para perto da gente nessas situações, Olha só. E não nos ofendendo com aquilo que a gente está vivendo, porque pensa alguém que poderia, né? Poderia estar lá se sentindo ofendido, esquecido, mas nada parava Paulo, né? Então o que Paulo via que nós não estamos vendo hoje? Que às vezes uma dificuldade, uma discussão com o marido já nos tira, não vou para a igreja, não vou ler a Bíblia, né? Nossa, que verdade. fraqueza, né? Meu que fraqueza Deus, nossa, né? Então que a gente possa fortalecer mais em Deus, né?
E se a gente olhar novamente para João Batista, que é o cerne do livro que a gente está estudando, ele nunca teve fama. Ele sempre teve os processos na vida dele. Sim. A gente não para pensar, a gente só sabe, tem, às vezes nas redes sociais aparece, né, a forma que os discípulos foram mortos, assim, é horrível, né? E João, a cabeça dele foi tirada e colocada em uma bandeja. Sim. Que glória Pra tem atender isso. caprichos de uma pessoa, né? Olha só, que glória tem isso, não tem glória nenhuma, são processos. Sim. E uma das coisas que me chamou muita atenção, vocês vão entender por que eu tô falando isso, eu saí um pouquinho pra voltar. Nunca, tipo assim, tudo que João Batista fez tem mais valor hoje, no caso a gente tem mais ensinos hoje, do que quando ele estava vivo. A gente não entende que os processos muitas vezes não é pra hoje. Sim. As coisas que acontecem na nossa vida não é pra hoje. Talvez pode ser pro seu futuro, enquanto você ainda está vivo, ou pode ser para aqueles que vão ficar o seu legado, né? Sim, as próximas gerações. Isso, né? porque você aprendeu algo, você viveu algo, você amadureceu. Gente, eu acho que uma das coisas mais importantes de todo o processo é o amadurecimento em Jesus. O amadurecimento em Jesus, a palavra fala, né? Quando a gente aceita a Jesus, a gente é como criança. A gente precisa do leitinho materno, mas à medida que a gente cresce, a gente precisa de coisas mais fortes, mais que nos sustentam. Mais substancial, né? Mais substancial, isso. Então, o processo, ele sabe? Você cresce, você cai, você machuca, você chora, você passa por dor. Quando você tá adulto, você cai de joelhos, no mesmo estado de uma criança, não dói mais tanto como doeu antes. Porque você tá maduro. Então, tem dores que hoje, para algumas pessoas, iam desestruturar. Para você, não, você tá firme, você tá forte. Sim. Eu me comparo a algumas pessoas da minha família, por exemplo, que passam por algumas situações. E eu falo assim, uau, mas isso te desestruturou? Isso fez isso contigo, meu Deus, você é tão... Nossa, essa prova aí eu já passei. E o processo é justamente isso, você... É igual um videogame, né? Você chega no chefão, você passa ele, aí você chega no outro. Então, a provação, ela produz algo em nós. Esses processos produzem em nós esperança, produzem em nós virtude, produzem em nós o fruto do Espírito Santo, produzem em nós intimidade com Deus. Pode falar, Joyce. Aqui tem até na carta aos Romanos, né? Que diz assim, Dani, que fala muito sobre essa questão da maturidade, né? O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E esse filhos ali que ele coloca é teknon, que quer dizer filho pequeno. Então, o próprio Espírito testemunha que somos filhos de Deus, filhos pequenos, né? Uhum. Então, quando nós aceitamos o Senhor, o Espírito Santo ele vai testificando que nós somos filhos pequenos, né? Uhum. Mas daí depois ele diz, se somos filhos, então somos herdeiros. Só que esse segundo filhos aqui, na verdade, ele vai falar de Hélios. Gente, eu escrevi aqui. Hélios, que quer dizer filho maduro. Então, na verdade, assim, quando nós aceitamos o Senhor, nós somos aqueles filhos pequenos. É verdade. Mas o Senhor, ele espera que pra gente ser herdeiro daquilo que ele carrega, a gente se torne filhos maduros. Então, a gente precisa crescer, avançar, né? Alguns dizem, o tempo amadurece. Não, o tempo não amadurece, É verdade. gente. A gente vê quantas árvores que a gente vê que o tempo passou, o fruto não amadureceu, ele cai podre, né? Se nós passarmos o tempo sem buscarmos conhecimento, sem buscarmos o amadurecimento, a gente só vai apodrecer. E aí vai entrar o que, se não me engano, é a parábola de Mateus, né? Agora eu não lembro. Que a árvore, ela precisa ser podada. Sim, para dar mais frutos. Né? E aí isso são os processos de Deus na nossa vida. Sim, as podas, né? É verdade. As podas são necessárias, né? Então, que a gente aprenda a encarar melhor esses processos da nossa vida, né, Dani? Vamos ouvir mais um louvor e a gente já volta.
endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo. Porque importa que ele cresça e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Ano dos meus dias, estou preparando um caminho, direitando as veredas e cada vez mais diminuindo. O que importa é que ele cresça e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, e ele virá. Soberano em poder, ele virá. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Soberano, soberano em poder, ele virá. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. E ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, ele, por ele
Então, pessoal, retornando aqui, né? Acho que agora a gente já está encerrando. Acho que tudo que era necessário falar desse tema de processos, né, Dani, a gente conseguiu concluir nesse tempo. E então, só trazendo, refrescando a nossa memória de tudo que foi falado, né? Da vida com Deus, né, Dani? Em primeiro lugar, é uma vida que possui seus desafios, não é uma vida de constante vitória, né? Se engana, né? Quem acredita nisso, né? Que quando aceita Jesus, todos os seus problemas se acabam. Na verdade, a gente passa a ter a ajuda do Espírito Santo, né, o nosso Consolador. E a vida, os nossos processos de dores, eles são necessários para o nosso amadurecimento, necessário para que a gente tenha mais comunhão com Deus, né? Existe um propósito, Deus não tem prazer no nosso sofrimento, né? Como a gente falou ali, né, Dani? É verdade. Mas ele utiliza dessa dor, utiliza do sofrimento para que nós sejamos moldados e sejamos transformados, né? Dentro daquilo que o Senhor está propondo naquele momento para as nossas vidas. Então, que nós possamos aceitar mais, se ofender, né? Parar de se ofender com as coisas de Deus, né? Com o agir de Deus na nossa vida e passar a buscar olhar para tudo isso que a gente está vivendo, para os momentos difíceis, para esses processos dolorosos na nossa vida, com o olhar de Deus e não mais com o nosso olhar, né? Tirar esse olhar contaminado pelo sucesso do mundo. Meus lindos, estamos acabando o programa. Quero agradecer o apoio cultural da Academia Ritmo, Restaurante Tropical, da Autolavação do Elias. Bênçãos de Deus na nossa vida, sempre apoiam o programa, estão conosco desde o início. Muito obrigado. Joyce, você quer encerrar? Só desejar aqui, né, espero que vocês tenham aproveitado, tanto quanto nós, né, Dani? É verdade. Que à medida que a gente vai conversando, a gente também vai renovando, né, o conhecimento da nossa mente. E agradeço a participação aqui de todos vocês. E na semana que vem a gente está de volta, né, Dani? É verdade, em nome de Jesus. Aprofundando um pouquinho mais nesse livro que é tão... não que a Bíblia precise de complemento, né, Dani? É verdade. Tudo que tem na Bíblia já seria o básico necessário, né, para nós tá na Bíblia. Mas o autor teve muita graça de Deus para escrever tantos ensinamentos assim baseados na Bíblia, né? É verdade. Então, por isso que a gente está aqui trazendo para vocês isso, porque realmente está sendo de grande valia para nós, né? E obrigada a todos vocês, uma boa noite. Boa noite, Deus abençoe. Meu coração é teu, quero em teus braços descansar. Sou teu filho e é bom estar contigo como um filho que sente a presença do Pai ao seu redor. Ao seu redor. Sou só, posso ouvir a sua voz. Meu coração é teu, quero em teus braços descansar. Sou teu filho. Como um filho que sente a presença do Pai ao seu redor. Aleluia, erga suas mãos aos céus. Vamos cantar bem forte ao Senhor. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. A hora de te
sei que nada vai me separar desse amor. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados ou potestades, nem o